Então, vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias, por favor, no livro de João, capítulo 3. Vamos ler até o versículo 6. João capítulo 3, verso 1 ao 6. Amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Digam todos graças a Deus. Graças a Deus. Amado Pai, louvamos a Ti por a palavra que foi lida e pedimos desejar, Senhor, a Tua direção e a compreensão do que foi dito. Ajude-nos, Senhor, a dar um entendimento claro da Tua palavra e da Tua perfeita vontade para nossas vidas. Queremos crescer na graça e no conhecimento de Ti e da Tua palavra, Senhor. Então ajude-nos. Este é o nosso propósito pelo qual estamos aqui reunidos. Ter companheirismo uns com os outros, mas também companheirismo com o Teu Espírito, através da Tua palavra revelada para nós nesse dia. Então fale conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. No nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, amém, graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Queridos, um dos temas que nós temos tratado com uma certa insistência nos últimos dias, para aqueles que acompanham as transmissões, as gravações, enfim, é da importância de nós refletirmos em nossas vidas a palavra de Deus e tudo aquilo que ela reflete no que tange o ensino, no que tange ao reino de Deus. Porque nós estamos pertencendo, embora estejamos aqui nesse plano físico, nós não pertencemos a este reino, nós pertencemos ao reino de cima. E nós temos que, com nossas vidas, refletir este reino de lá. Amém? E nós temos mostrado, até pelos próprios ensinos do Mambrana, de que nós temos que agir e atuar como cristãos. Se somos cristãos, temos que agir como Cristo, porque a palavra cristão quer dizer isso, quer dizer semelhante a Cristo. E nós demonstramos ser semelhante a Cristo na maneira como falamos, na maneira como nos conduzimos, da forma como agimos, da maneira como nós vivemos. E o próprio Cristo, quando ele esteve aqui, ele fez questão de, com a sua própria vida, com o seu viver, com o seu falar, refletir a palavra, ou seja, o seu Pai. E ele pôde fazer isto de forma pública somente depois, quando ele foi cheio com o Espírito do seu Pai. Ali então é que ele pôde manifestar o Pai. Da mesma forma, para que nós possamos refletir Cristo, nós temos que ter o Espírito de Cristo em nós. Então, quando nós temos o Espírito de Cristo em nossas vidas, nós podemos então refleti-lo, tornar ele conhecido. Jesus, quando esteve aqui, ele não veio, como disse Mambrana,
para revelar a si mesmo, dar a conhecer a si mesmo. Jesus veio para dar a conhecer ao Pai somente. Então, para isso, para nós fazermos isto, a mesma obra do Cristo, nós temos que ter a sua palavra em nós temos que ter o Espírito Santo de Deus em nós. E o Espírito Santo, a palavra diz, é nosso mestre, ou seja, é Ele que nos instrui, é Ele que nos ensina acerca de todas as coisas. Ontem falamos algo que uma banda comentou, que se você ama Deus, você vai fazer aquilo que é certo. Mas eu comentei ontem que nós não nascemos sabendo amar. Nós temos o desejo, nós já nascemos com isso. Mas nós temos que ser disciplinados para saber amar a Deus, não da nossa maneira, mas da maneira dele. Amém. Não segundo o nosso próprio entendimento, mas segundo o entendimento que Deus nos mostra através da sua palavra. Eu sempre tenho falado isso, irmão Branham citava exemplos de pessoas que têm muito zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Ele falava daquela senhora na África que, para demonstrar seu amor por Deus, pegou seu bebê recém-nascido e jogou na boca de um jacaré, que era representante de um deus a quem ela servia, um deus de crocodilo, deus jacaré. Então, para mostrar sua devoção e amor, jogava na boca do crocodilo o seu bebê para mostrar seu zelo, seu amor. As pessoas nascem com isto, com esse desejo, Mas se você não tiver o entendimento correto, você não vai saber amar a Deus da maneira correta. Então nós temos que ter em nós o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te mostrar da maneira correta que você tem que servir. Há um procedimento, amém? Há uma maneira correta de você se aproximar de Deus. Então lá estudamos essa semana sobre o tabernáculo, o véu, os sacerdotes, a maneira que eles tinham que se aproximar. Havia toda, digamos assim, uma certa regra, Hoje existem também regras, são pequenas, mas existem. E nós temos que fazer isto. E nós temos que ter o Espírito Santo em nós para poder entender e poder refletir Cristo através das nossas vidas. Quando temos essa palavra refletida em nós não apenas refletimos o Cristo, a Deus, mas também nós passamos a ter com essa palavra um certo discernimento. Um discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Um discernimento daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro. Então, para isso, você tem que ter o conhecimento da palavra. Uma banda disse que lá no Antigo Testamento, para saber se uma coisa verdadeira era falsa, usava-se Urim e Tumim. Mas uma banda disse que nessa nova aliança, nós ainda temos Urim e Tumim. Só que não era aquele mesmo lá que o sacerdote usava. Até hoje é um mistério, não se sabe exatamente como aquele Urim e Tumim funcionavam. Há teorias. Mas uma banda disse, o Urim e Tumim hoje, para nós, é a palavra revelada desse dia. É a palavra de Deus. Então, qualquer outro ensino, qualquer outra doutrina que não fizer eco a esta palavra, que não ecoar, que não refletir exatamente o que a palavra diz, uma banda diz, você tem que deixar isso de lado. E você fique com o Urim e Tumim, ou seja, fique com a palavra. Mensagem, eis aqui quem é maior que Salomão. Na nova aliança, Deus ainda permanece com o Urim e Tumim. Isto é, se um profeta, sonhador, teólogo, ou seja o que for, fala algo que seja contrário à palavra, contrário à doutrina, e Deus não ecoa isso de volta através da sua palavra ou da revelação que Ele nos deu, eu deixarei isso de lado, porque ela é o Urim e o Tumim de Deus hoje. E eu creio de todo o meu coração que Ele é a palavra de Deus. Então, quando você tem essa palavra de Deus em você, você mesmo se torna o Urim e Tumim. Entende isso? Porque você tem condições de discernir. Porque se você está ecoando e refletindo a palavra, e se a palavra está em você, você vai ter que saber fazer isto. Qualquer outra coisa estranha, voz estranha, não importa quem quer que seja, um estudioso, um teólogo, enfim, você vai ter a palavra e você vai saber discernir. Mombrana nos falou bastante sobre refletirmos a palavra, refletirmos o Espírito de Deus em nós. E ele nos ensinava que você reflete o Espírito quando você passa por aquela experiência que é necessária que todos nós tenhamos, que é do novo nascimento. E então, se você tem essa experiência, você vai demonstrar na sua vida evidências de que você nasceu de novo, evidências de que você tem em você aquela palavra que discerne, o Urim e Tumim, evidências do batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo em nossas vidas
é um sinal da vida de Cristo, da vida do Cordeiro em nós. É um sinal de que o seu sangue foi aplicado em nossas vidas. Na mensagem dos Espíritos, o profeta vai nos dizer o seguinte: a vida que estava em Cristo é o Espírito Santo. Não a terceira pessoa, não o Espírito Santo aí segundo o ensino trinitário, porém a mesma pessoa na forma do Espírito Santo. Ou seja, Jesus Cristo está em mim, está em você hoje na forma do Espírito, vindo sobre você como um sinal de que sua vida, a tua vida e a sua passagem estão pagas. Você tem acesso, você tem um caminho aberto para a tua vitória, como estudamos na semana passada, né? Você tem sido aceito. Deus te aceitou. Até aquele sinal vir, você não é aceito na rodovia, você não é aceito na empresa de ônibus, você tem que ter a passagem, né? Você não é aceito para entrar até que você possa apresentar este sinal. E esse sinal é a sua passagem. E agora, isto mostra que o sangue tem sido derramado e sido aplicado sobre você. O preço tem sido aplicado em você. E você tem o sinal de que o sangue está aplicado em você e que você é aceito. Amém. Então nós estamos olhando aqui para a verdadeira evidência, a evidência genuína do batismo do Espírito Santo. Depois o Lambano vai dizer aqui. Agora, simplesmente não há uma certa evidência. Está vendo? Você diz, mas irmão Brana, sinto isto em suas mentes. Ou seja, enquanto ele estava falando ali na evidência do batismo do Espírito Santo, ele disse que estava discernindo ali, enquanto ele pregava, que alguns já tinham na sua cabeça o que era evidência. E ele estava dizendo, olha, esqueça isto. Não é isso que você está pensando. Então, a evidência do batismo com o Espírito Santo, é o que o irmão Brian tem nos mostrado nos seus estudos, sempre foi uma das grandes discussões aí do seio cristão. Desde 1906, ali quando você vai ver aquele derramar do Espírito Santo lá na Rua Azusa, e depois começou aquele movimento pentecostal. Alguns dizem ali que a evidência do Espírito Santo é o falar em línguas. Outros dizem que a evidência do Espírito Santo é viver a própria vida de Cristo. Nessa mesma mensagem, ainda desespero, o Lambano vai dizer o seguinte: olha, o que você era? O que você é? Ele está fazendo essa pergunta. O que você é? E agora, o que você é? Isso aqui é uma evidência do Espírito Santo, é isto? Agora o Lambano está dizendo para você. Vou te dar uma dica de como você saber qual é a evidência segura de que você tem o Espírito Santo, de que você experimentou o novo nascimento. O Lambano simplesmente está dizendo aqui, faça para ti mesmo essa pergunta. O que você era antes de você ter o que você alega ter agora? E o que você é agora? Está entendendo isso? Aí está como você sabe. Está vendo? O que você era antes que esse sinal fosse aplicado? O que você é depois que ele foi aplicado? Veja que uma coisa é bem simples. O Lambano aqui diz, você quer saber se você tem uma evidência de que você experimentou o novo nascimento? Você vai conseguir enganar a si mesmo? Você não vai conseguir. Então reflita, faça uma introspecção. Como que era a tua vida? Como que era o teu procedimento? Como era a tua maneira de pensar? Como era a tua maneira de vestir? Como era a tua maneira de se expressar? Antes do que você dizia ter Cristo e de agora. Porque veja, você sabe que a história hoje é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. As nossas histórias de vida, meus irmãos, têm exatamente o mesmo tipo de divisão. Nossas vidas podem ser divididas em antes de Cristo em nós e depois de Cristo em nós. Você sabe pela história como é que era lá antes de Cristo. E você sabe pelos registros históricos o que tem sido a história do homem desde Cristo até aqui. Você também tem que ter um registro aí. Você não pode, se você não tem, você tem aquilo que o profeta chamou de amnésia espiritual. Você tem que saber. Você tem recordações de como que você era antes, como que você procedia antes e como que você procede agora. O que mudou? E o que continua igual? Aí você vai ter sua evidência. Quais foram os seus desejos antes? E quais são os seus desejos depois? Então você sabe se o sinal está aplicado ou não.
essas outras coisas apenas acompanham aquilo automaticamente, ou seja, dons e tudo mais. Vê? Isto não é como falar sobre isso e dizer, línguas são evidência. O sinal é Cristo. Porém, o falar em línguas, expulsar demônios e fazer essas coisas e pregar, o que quer que seja, isso é evidência de que ele existe, é verdade. Mas isso não é ele. Não é isso? O Mambana usava aquele exemplo, né? Eu posso te dar um presente, mas você não pode dizer para esse presente que esse presente sou eu. Você não vai pegar o presente, né? Eu não vou te dar um presente, você vai dizer, olha, irmão Jorge, que bom que você está aqui comigo, sempre aqui comigo. Não, eu te dei um presente, mas você não pode dizer que esse presente sou eu. Os dons, línguas, falar de variedade de línguas e palavra de profecia, enfim, interpretação de línguas, isso são dons, são presentes, mas não é o doador. Então isso são dons, isso é evidência de que ele existe, é verdade, mas isso não é ele, veja, é um dom dele. Você diz, eu gosto do irmão Brano, e eu lhe dou um presente, veja bem, esse não sou eu, isso é o meu presente. Línguas são um dom do Espírito Santo, não o Espírito Santo, um dom do Espírito. E o diabo pode personificar quaisquer dessas coisas, porém ele não pode ser o Espírito Santo, não, ele não pode ser isto. E o diabo pode personificar quaisquer dessas outras coisas. Ele pode personificar estes dons, porém ele não pode ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o sinal de que o sangue tem sido aplicado, não os dons, porque ele segue o sangue inteiramente desde o livro da redenção. Esse foi o propósito dele ter vindo, e isso é o que ele seguiu em cada era. A cada era ele tem seguindo isso, para ver que isso tem sido trazido. E eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós. E agora, o Espírito Santo completo visita a igreja. O Espírito Santo completo visita. Por que isso? Por que ele disse isso? Por que agora ele está dizendo que nós temos o Espírito Santo completo? Porque agora nós temos o que? A abertura da palavra. Porque agora nós temos visto sinais que até então Deus não tinha manifestado. Porque agora nós temos o Elias, nós tivemos a manifestação do ministério do Filho do Homem se repetindo. Então agora que você tem o Espírito Santo completo, disso que ele está falando. Ok, manifestando Deus em carne. O Espírito Santo agora está completo porque ele está se manifestando em carne, não apenas no Filho do Homem, no profeta, mas também agora na carne da sua igreja. Se você nasceu, você vai ter evidência disso. Se você nasceu de novo, a evidência de que você vai ter esta palavra em você. E você vai ser esta palavra encarnada. Ok? Então, como ele fez antes em Sodoma, ao queimar lá, que era um tipo. Então Abraão, ele apareceu para ele. E todas as coisas que ele não fez através das eras, nas eras da igreja, ele está fazendo agora. Amém. O que ele não fez antes, Deus agora está fazendo agora. O que ele talvez não falou antes, nas outras eras, está falando agora. O que ele não revelou antes, ele está revelando agora. Ok. Então veja, coisas que ele não podia revelar, ele agora está revelando. Sinais que talvez ele não tinha manifestado, agora está manifestando. Coisas que ele não podia ensinar, agora está ensinando. O Elias, que não tinha um tempo para vir e que não podia vir antes, agora veio e se manifestou. O ministério de Malaquias 4. Aquela manifestação da parúzia, como nós entendemos, como estava prescrito lá pelos pais da igreja, que iria se manifestar, agora estamos vendo isso, da forma de um alarido, não é isto que é uma mensagem que prepara, põe uma igreja em ordem para o arrebatamento. Mas observe que o Mambana, ele podia sentir então ali, discernir nas pessoas que elas tinham suas próprias interpretações sobre o que era aquela evidência do Espírito Santo, quando ele mencionou. E aqui ele está dizendo, olha, apenas observe o que você era antes e como que você é agora. Essa é a melhor evidência que você poderia ter. Existe aí, até mesmo dentro da mensagem, algumas escolas tentando explicar para você quais são essas evidências do batismo do Espírito Santo hoje. Alguns dizem que a evidência do batismo do Espírito Santo é você crer na mensagem da hora. Mas há outros que vão dizer para você que o batismo do Espírito Santo é você viver a vida de Cristo.
E se você não tomar cuidado, você vai fazer com que esses pensamentos que são verdadeiros entrem em conflito um com o outro. Essas duas coisas se harmonizam. Agora, há uma escola, como eu disse, que ensina, isso é o irmão Brian que está mencionando isso lá agora no seu tabernáculo, e que alguns estão dizendo, olha, a evidência é você viver a vida de Cristo. Ok. Agora, Jesus, ele nos disse lá em João 14, 26, o que vai acontecer com a vida daqueles que recebem o Espírito Santo. Eu vou ler aqui para você. Aqui diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Amém. Preste bem atenção nisso. Eu tenho o Espírito Santo, então você vai ser ensinado. Você vai ser instruído. Você não pode dizer que você tem Espírito Santo e dizer que tem a mesma doutrina, a mesma mensagem lá de uma era passada. Não pode. Então o irmão Branham, ele vai citar esse versículo, uma mensagem que eu quero ler para você, lá em 64, daquela série de perguntas e respostas. Ele vai citar essa mesma escritura. Qual é a evidência de que uma pessoa está realmente cheia do Espírito Santo? João 14, 26. Quando o Espírito Santo vier, ele lhe mostrará coisas por vir. Ele vai ser ele aperfeiçoará isso. Como você está dizendo, quando o Espírito Santo vier na vida de um crente, ele vai aperfeiçoar. Mas o que ele vai aperfeiçoar? Vai aperfeiçoar uma doutrina unicista para torná-la melhor? Vai aperfeiçoar uma doutrina dualista, trinitária? O que ele vai fazer? Vai aperfeiçoar um grupo, uma denominação, uma igreja? O que esse Espírito Santo vai aperfeiçoar? Homens manufaturados não farão isso. E ele é a palavra. Então veja, aqui o irmão Branham está dizendo para você, quando o Espírito Santo vier, ele vai identificar você com a palavra, com as Escrituras. Esse é o verdadeiro sinal de que o Espírito Santo está em você, porque ele, o Espírito Santo, é a palavra. Amém. Ok. Então você sabe, nós já ministramos em outra ocasião, de que o irmão Branham nos ensinava que nós precisamos ver o reino. Você viu a Escritura que lemos há pouco, né? Aquele que quer nascer de novo, ele tem que ver o reino. E o irmão Branham disse para nós que ver quer dizer o quê? Entender. Não é isto? E lá em 1 de Pedro 1,23, o apóstolo Pedro disse assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, há duas coisas aqui que você tem que analisar nessa escritura que Pedro nos dá. A primeira é que ele está nos dizendo que sem um novo nascimento, você nunca vai entender o reino de Deus. Você tem que ser gerado por esse reino, você tem que ser gerado por essa palavra. E o reino de Deus, ele está tanto dentro de nós como em meio a nós. E Jesus até usou algumas parábolas para ilustrar isso, eu não vou explicar isso hoje. O outro detalhe que você tem que atentar para isso é que você nasceu de novo pela palavra de Deus que vive e que permanece para sempre. Portanto, a vida compatível com esse ensinamento teria que atestar, teria que provar a própria palavra de Deus. O Espírito Santo tem que confirmar no crente a sua própria palavra. Né? A palavra vai fazer eco a ela mesma. Alguém te traz uma doutrina e se essa doutrina não ecoa com a palavra vai ecoar de volta. E essa palavra, se ela está em você, você mesmo vai ecoar isto. Então, eu quero ler aqui rapidamente para você alguns sermões do irmão Branham, onde ele fala de que ver é entender. Por favor, se alguém tem celular, desligue. Amém? A crença de Maria, 21 de janeiro de 61. Não temos traduzido. Ele pregou mais um com esse título, mas esse nós não temos traduzido. Só você estiver enganado. Aqui uma banda vai dizer, agora ouçam amigos, não aceite um substituto. Não basta apertar a mão de um homem e colocar o seu nome no livro. Na medida que você faz isso, está tudo bem. Isso pode ajudar você a sair do salão. Você está falando de alguém que tem o hábito de beber, né? Um alcoólatra. Isso pode te ajudar em alguma coisa. E entrar em um lugar decente e tentar viver corretamente. Mas isso não fará, todavia. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora, ver significa entender. Amém.
Há um monte de pessoas que dizem que é nascido de novo e não conseguem entender a mensagem de Deus. Vamos lá, isso aqui foi pregado em 61. Eu te pergunto, será que mudou alguma coisa lá para cá? Eu acho que podemos infelizmente dizer a mesma coisa. Há muitas pessoas aí que podem dizer de fora, eu nasci de novo, mas ainda não conseguiram conhecer ou entender a mensagem de Deus. Não consegue ver o anjo do Senhor. Seus olhos estão cegados, irmão. A menos que um homem seja nascido do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que escreveu a palavra confirmará a palavra. Amém. É o nosso Urim e Tumim, não é isto? E a mesma confirmação do Espírito Santo em você. Vê o que eu quero dizer? Ele dará testemunho de si mesmo. Então o nosso espírito testifica com o seu espírito, porque o seu espírito dá testemunho da sua palavra. A palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, porque penetra até a divisão das almas, espírito, medulas e ossos, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém. Isso é assim, diz o Senhor. Amém. A palavra do Senhor, exatamente. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente, aparecendo em sua igreja eleita. Apenas nos eleitos, como estudamos ontem, é que Deus vai se manifestar. Ok. Então veja aqui que o Umbanda está tentando mostrar para você que a evidência do novo nascimento é entender a palavra e ser um reflexo dessa palavra na sua própria vida. Então, deixando o Espírito Santo testificar de si mesmo e daquilo que a própria palavra diz. Eu vou ler aqui para você mais um outro sermão, onde o Umbanda vai falar da mesma coisa. Não temos traduzido. Mensagem: há de acontecer assim como a mim me foi dito. 18 de agosto, 50. De qualquer forma, ver não significa olhar. A palavra ver significa entender. Jesus disse: aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver, ou seja, não pode entender o reino de Deus. Em outras palavras, ele não consegue entender o reino de Deus até que ele nasce de novo. Vê? Então, nós devemos fazer essa pergunta: o que eles estão ouvindo? Eles não ouvem o que está sendo dito, mas o que eles acham que está sendo dito. Em outras palavras, o que eles pensam que estão ouvindo. Alguns dizem: eu entendo, mas na verdade eles estão entendendo da maneira dele. Como eu disse agora há pouco, alguém pode dizer que ama Deus, mas pode estar amando da maneira dele, não da maneira de Deus. Então, Umbanda vai dizer para você que você tem que ter este novo nascimento. Porque sem este novo nascimento, ele disse, você não vai subir no arrebatamento. Mensagem super sinal. Agora, deixe-me dizer a você que qualquer coisa fora de ser nascido de novo nunca alcançará o arrebatamento. A menos que haja um germe de vida dentro de você, aqueles genes, com uma representação, como vimos ontem, você perecerá. Você não pode levantar-se novamente. Outra mensagem, perguntas e respostas, 64. Qual é a evidência de que uma pessoa está realmente cheia do Espírito Santo? João 14, 26. Quando o Espírito Santo vier, veja, eu estou repetindo essa escritura. Ele lhe mostrará coisas por vir. Vê? Ele vai ser um aperfeiçoador. Ele vai aperfeiçoar isso. Então, se você tem experiência no novo nascimento, esse Espírito Santo ele vai ter que aperfeiçoar você. Você é arrebatado quando você nasce de novo, ao ouvir, ao entender a mensagem da hora. Mas não é uma mensagem manufaturada. Umbanda disse, manufaturado não pode entrar. Mensagem manufaturada não produz arrebatamento. Ok? E aqui ele diz, e ele é a palavra. Agora, Umbanda também vai dizer para nós que o novo nascimento é uma revelação. E ele disse que o novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo. Mas é aí que começa o problema. Porque quando ele disse isso, eu vou ler para você aqui, quando ele diz que o novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo, o que alguns pensam? É ter um entendimento acerca da deidade. Ah, eu agora sei a revelação de Jesus Cristo. Agora eu sei que Jesus Cristo é o próprio Deus.
Aí o outro vai dizer, não, eu tenho a verdadeira revelação de Jesus Cristo, vou provar para você que tem um novo nascimento. Estou curioso, me prova, quais são as tuas evidências? Eu tenho a revelação de Jesus Cristo, eu sei que Jesus Cristo não é pai de si mesmo. Eu sei que existe Deus e existe o seu Filho. É assim que os apóstolos, os pais da igreja nos ensinaram. Essa é a revelação de Jesus Cristo. Então, se uma banda disse que o novo nascimento é a revelação, eu creio que isso é a revelação e essa é a evidência de que eu sou nascido de novo. Ou seja, trocando em miúdos, as pessoas realmente entendem que quando o profeta fala isso, eles pensam que esse novo nascimento, por ser uma revelação, é algum conceito mental, intelectual. E quando uma banda diz que o novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo, não está falando de um conceito intelectual, de uma doutrina específica, de uma teologia, de quem quer que seja. Ele não está falando disso. Quando ele diz revelação de Jesus Cristo, ele está falando da manifestação da vida de Jesus Cristo no crente. Amém. Não é você simplesmente saber usar boas palavras e dizer, eu vou te explicar a revelação de Jesus Cristo. Não é isto. A revelação de Jesus Cristo não se explica, se vive. É verdade. Cristo é o mistério. O que é o novo nascimento, então? Você diria, bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? Agora vai dizer, é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Não um conceito doutrinário aqui, bem guardado na tua mente, bem articulado, bem estruturado. Não é isto. É Cristo, a pessoa de Cristo revelada a você. Amém? Está vendo? Não que você se uniu na igreja, apertou uma mão, fez algo diferente, disse um credo, prometeu viver de acordo com um código de regras, porém Cristo, a Bíblia, Ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo. Pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Amém. Amém. Por essa revelação vai além desse conceito intelectual, como eu disse. Na mensagem Segunda Vinda ele vai dizer aqui. Agora, você pode ter uma fé intelectual pelo ouvir a palavra, entendendo-a em sua mente e aceitá-la sobre essa base, que é a fé intelectual. Mas a fé na qual Jesus estava falando em São João 5,24, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, isso não vem da fé intelectual, isso vem da experiência do novo nascimento. Como o homem pensa em seu coração, ele é nascido de novo, e a partir daí surge o pensamento, a sua alma, não da sua mente, mas da sua alma, algo que diz a ele que está errado. Ok, nós estudamos alguns dias atrás que Deus ele fala conosco através da nossa alma e do nosso coração, que são os canais ali do sexto sentido, porque você somente apreende a Deus, sua palavra, através da fé, do ouvir a Deus. E você não ouve a Deus pela audição, você ouve Deus aqui, né? Deus falando com você com aquela voz melíflua, doce, agradável e suave, como a banda dizia. Né? É ali, nesses canais, que você vai entender e que você vai se comunicar com Deus e que você vai ter companheirismo com Ele e que você vai entendê-lo e você vai vivê-lo e vai experimentá-lo. Ok? E que o contrário está errado. Amém? Eu espero que você entenda isso. Você sabe disso de qualquer maneira. Ok? Então o irmão Bana aqui está dizendo para nós que aquele que experimenta o novo nascimento, ele sabe discernir o falso do verdadeiro, o certo do errado. Porque Cristo, que é a palavra, e que é uma espada de dois gumes, que faz o discernimento, que faz a separação, sabe lhe mostrar onde que está o erro. Ok, mas não há como conhecer a Cristo, a palavra, a não ser por meio da revelação. Fora da revelação não pode haver salvação. É isso que o Umbanda ensinava. Cristo é o mistério. A única maneira em que você é salvo é conhecê-lo pela revelação. Mas eu vou tocar de novo nesse mesmo tema. Alguns interpretam isso como sendo uma revelação aqui. Não. Essa revelação que ele fala é uma experiência com Cristo. Essa é a verdadeira revelação. Ok. Então deixa eu ler aqui algumas notas do irmão Brian que eu traduzi, que eu achei muito interessante nesse estudo que ele ministrou alguns dias atrás. Ele diz aqui: há uma grande diferença entre saber de algo intelectualmente, como um credo, e ter isso revelado a você em sua alma. Ou seja, há uma diferença de você ter uma concepção intelectual, de você ter a revelação mesmo, a fé revelada. Muitas pessoas chegam nesta mensagem e podem ter sido boas pessoas de igreja, e muitos têm saído da mensagem, ou seja, ficam um tempo e depois saem.
Ontem tratamos, parece que volta e meia nós temos que voltar ao tema de ontem, né? Porque ontem nós lemos lá João 15,16, onde Jesus disse ali para nós que Ele nos predestinou, nos chamou, não é isto? Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém. Então, para que você produza frutos e que você continue frutificando, só que você seja um ordenado por Deus para frutificar. Porque há aqueles que até tentam frutificar por algum tempo, mas depois acabam abandonando. É dessas pessoas que não vai que está falando para você. Então muitos acabam depois saindo da mensagem, saindo da igreja. Isso porque eles nunca foram nascidos de novo. E eles realmente nunca tiveram qualquer experiência com Deus. Veja, o que é essa revelação de Jesus Cristo? É a experiência de Deus e da sua palavra. A evidência do batismo do novo nascimento não é apenas uma concepção intelectual da palavra para a hora, como alguns dizem, eu tenho a concepção, eu tenho a revelação da palavra da hora. Então, essa é a evidência de que eu sou nascido de novo. Não. Mas é uma verdadeira audição, reconhecer e então agir sobre a palavra. Esse é um dos problemas que o Mombai mais tem visto, porque ele viaja por todo mundo. E ele disse que por todos esses anos ele tem visto esse problema. Muitos têm a doutrina apenas aqui, mas não conseguem viver isto. Isto é um problema muito sério. O irmão Branham ele disse, se você recebeu a vida de Cristo na sua, ela se expressará em você. A vida de Cristo vai se expressar em você. Tem que ser. Será que nós somos chamados para nos tornar branhamitas? Ou eu creio na mensagem da hora, sou nascido de novo. É isto? Deus nos chamou para isto? Deus nunca nos chamou para essa finalidade. Ele nos chamou para que nos tornássemos no que éramos para ser, filhos e filhas de Deus. Não membro do tabernáculo tal, do tabernáculo do fulano tal, seguidor do homem tal. Não é isto. Deus não te chamou para isso. O propósito dele, o decreto dele é que você viesse aqui para manifestar aquilo que ele já viu de você lá na sua representação. Filho e filha de Deus. Então, não pense, graças a Deus, que eu nasci em uma igreja da mensagem. Já sabe, irmão Jorge, eu sou crente da mensagem desde pequenininho. Olha que maravilha. Né? Então está tudo bem comigo. Né? Porque a menos que alguém tenha recebido um novo nascimento, ele ainda irá perder o arrebatamento. Porque você viu agora há pouco uma mamãe dizer, você tem que nascer de novo para ir para o arrebatamento. Se muitos têm a doutrina correta pela revelação, e não somente por uma concepção intelectual, então essa mesma doutrina terá que produzir a vida da revelação, que é o próprio Cristo em nós. A esperança da glória. Fé é uma revelação, e se ela é realmente revelada, ela deve manifestar uma energia, e essa energia deve manifestar-se em uma ação. É isso que o Mombai sempre está tocando lá, sempre nesse mesmo assunto, esse mesmo tema. Se você é nascido de Deus, se você é filho de Deus, você vai demonstrar com atitudes. Teus frutos vão provar se você tem esta evidência do novo nascimento em você. Ele vai dizer aqui para você, mas isso aqui achei interessante, escute isso. A palavra revelação significa manifestação da verdade divina. Então veja, Mombai disse, o novo nascimento o que é? A revelação de Jesus Cristo. Só que alguns estão dizendo que a revelação é uma concepção intelectual. Nós estamos entendendo que a revelação, na verdade, o que é? É uma manifestação. Não é você abrir a boca e falar, explicar teologicamente, em termos doutrinários, o que é uma fé, uma doutrina A, B, C. Não é isto. O novo nascimento você vai mostrar quando você manifestar na tua vida a própria vida de Cristo em você. Amém. Ok. Se não houver uma manifestação de Cristo em você, não há revelação de Cristo. Não é você falar, é você manifestar a vida. Né? Não há revelação de Cristo em você, porque crer e revelação não são a mesma coisa. Não são. Crer é a fé intelectual. Você pode crer intelectualmente, mas a revelação é quando você tem a manifestação. É o resultado, ou seja, você é transformado por aquilo. Revelação significa que há uma manifestação para aquilo que você crê. Quando você realmente nasce de novo, porque você tem uma revelação, você não pode mais ser o mesmo. O que você era antes? O que você é agora? Você não pode mais. Você tem que ser mudado. Você tem que ser transformado em todos os sentidos. Em pensamentos, em agir, em atitudes. Você não pode mais ser o mesmo. Você não pode continuar fazendo sempre a mesma coisa se você diz que tem essa evidência em você. Eu tenho essa revelação de Jesus Cristo.
Mas agora você está entendendo que essa revelação é uma manifestação. A vida de Cristo na noiva, na igreja. Ok, deixa eu ler uma mensagem aqui do profeta. Cristo é o mistério. O novo nascimento é Cristo. É a revelação. Deus tem revelado a você este grande mistério. E isso é um novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo este grupo? Onde a revelação está perfeitamente em harmonia. E Deus expressando através de sua palavra pelas mesmas ações. As mesmas coisas que ele fez. Fazendo a palavra manifestar. Veja, está conseguindo entender a ligação, a conexão que o profeta está falando? Ele está dizendo que o novo nascimento é Cristo. Mas ao mesmo tempo está dizendo que o Cristo é o novo nascimento se reflete em ações. No manifestar de ações, de atitudes. Ok, se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia, diz o Nombrana. Então, o arrebatamento será quando ela souber o que ela é. Quando a igreja souber de fato o que ela é e o que ela tem em si, então vamos dizer, aí então ocorre o arrebatamento. Nota do irmão Brian aqui. Note que ele diz, pelas mesmas ações que ele fez. Isso é o que ele disse aqui. Portanto, o novo nascimento é um evento real. Não é uma concepção teórica. É um fato real. Tem que haver da tua vida depois de Cristo. Isso que ele disse aqui. Portanto, o novo nascimento é um evento real. Muitas pessoas olham para isso como se simplesmente aconteceu e eles não têm certeza de quando isso aconteceu. Não, se você nasceu de novo, você sabe que alguma coisa aconteceu. Você sabe. Talvez você tenha até data e hora de quando isso aconteceu. Porque é uma coisa real. Não é isso? Mas eles presumem que eles o têm. Porque eles frequentam a igreja certa. Porque eles têm um entendimento doutrinário certo. Isso é pura bobagem, diz o irmão Brian. E a pessoa que pensa assim, nunca nasceu de novo. Muitos dizem, bem, temos o irmão Branham, cremos que ele é um profeta de Deus. Temos o irmão Veio, cremos que ele é um mestre. E esse tipo de pensamento é carnal, diz o irmão Brian. Você não entrará no arrebatamento com base na vida do irmão Branham ou do irmão Veio. Você vai entrar no arrebatamento baseado em ser um filho ou filha de Deus, nascida de novo. Não porque você creu no profeta tal, no mestre tal, na doutrina tal. Não é isto. Ou você é um filho de Deus, ou você é uma filha de Deus, nascida de novo. O resto é bobagem. Porque se você fizer assim, o que você vai fazer? Você vai criar divisão. Você vai criar divisão. Pessoas saem daqui e criam outro grupo de doutrina, divisão. Teoria. Se o que você tem aí apenas faz você separar um dos outros, porque diz, eu tenho algo que os outros não têm, você, mamãe que está dizendo, é pura bobagem. A verdadeira mensagem, ela vai produzir união. Vai produzir harmonia. Não dissensão, não contenda, não falatórios, não fofocas. Você vai entrar no arrebatamento baseado em ser um filho ou filha de Deus nascido de novo. E o nascer de novo é uma experiência de alteração de vida. Quer uma evidência aí de que você nasceu de novo? A tua vida foi alterada? A tua vida foi mudada? Eu mudei de tabernáculo. Eu mudei de doutrina. Eu mudei de homem, agora sigo um outro homem da hora aí. Isso é evidência de nascer de novo? A tua vida tem que ser alterada. E não é você mudando tabernáculo, não é você mudando teoria de doutrina, não é você seguir o outro, deixar o homem para seguir outro homem, não é essas coisas. Se a sua vida não foi alterada para servir ao Deus vivo, como que você poderá crer que você passou pela experiência do novo nascimento? Houve aí um antes de Cristo e depois de Cristo? É isso que Brian aqui está te perguntando. Houve uma alteração? Você nunca terá isso dizendo que Livê é o mestre. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o mestre. É Ele quem te ensina. O irmão Veio disse
em várias ocasiões. Irmão Brian, há pessoas que estão dizendo que uma vez que lhe veio partir, isso ele veio dizendo para o irmão Brian. Algumas pessoas estão dizendo que quando eu partir, lhe veio partir, não haverá mais o ensino. Mas isso é a pura tolice, diz o irmão Oliveira para o irmão Brian. Pois o Espírito Santo é o mestre. E enquanto o Espírito Santo ainda estiver aqui, haverá o ensinamento. Não interessa qual vaso ele for usar, ele ainda vai instruir você. Amém. Então vamos lá. Você já está começando a entender que a fé se manifesta quando você reconhece a palavra. Não é apenas ver, como o Bran disse, entender. Isto. A fé intelectual pode dar crédito a qualquer doutrina ou palavra. Basta fazer sentido para o teu intelectual, para a tua razão. Mas a fé que vem pela revelação não reconhece nenhuma doutrina ou teoria a não ser a palavra vindicada de Deus. Pode fazer sentido, pode não fazer sentido para a tua razão. Ok? Você pode tentar entender intelectualmente e não fazer sentido. Mas a fé divina aceitará a palavra de Deus como tendo um sentido, como tendo uma verdade. Talvez a tua razão não consiga entender. Mas a fé revelada vai mostrar para você que é verdade. Nomes blasfemos. E a maior parte da nossa fé é fé mental. O Mano está dizendo para você que a maioria da fé que as pessoas têm uma fé apenas mental. Pelo ouvir a palavra, traz-nos ao reconhecimento mental de Deus. Mas se isso vier de cima, irmão, se chegar a alcançar isto, tem uma fé pia e espiritual. Então, o que essa fé faz? Essa fé reconhece somente a palavra. Não importa o que qualquer outra coisa diga, ela somente reconhece a palavra. Amém. Vai fazer eco somente a palavra. Porque no princípio a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra ainda é Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Sim, e agora a palavra é você. Se você nasceu de novo, você tem essa palavra, ela agora está encarnada em você. E quando a própria palavra está derramando-se na nossa fé mental torna-se uma revelação espiritual. E sobre este fundamento edificarei a minha igreja. Veja, não sobre um conceito mental de unir-se à igreja, um conceito mental daquilo, mas sobre a revelação. Quando os córregos da graça estão derramando-se nessa fé mental do que você tem, então sobre isto uma revelação espiritual. Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Que coisa gloriosa. Agora uma banda vai dizer. Agora, vindo do Espírito Santo, o que vem? Então ele dará a você fé sobrenatural, fé espiritual. Isso aqui na parte de baixo refere-se ao coração, à alma, que são os canais que você vai se comunicar com Deus. Então essa fé espiritual reconhece apenas a palavra. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, não adianta nada. Essa reconhece só a palavra. Alguém diz, não existe essa coisa de batismo do Espírito Santo. Essa fé só conhece a palavra. Amém. Essa é a verdadeira fé espiritual. Você está vendo? Isso mesmo. Está vendo? Ela só conhece a palavra. Amém. Ok. Então, quando você conhece a palavra, tem a revelação dela, e é transformado, sua vida é alterada por essa palavra, você se torna a palavra. O que quer dizer isso? Você se torna um com Deus, você está em unidade com Deus. E o que eu vou ler aqui para você agora é algum dos exemplos que eu vou dar para você de unidade. E o melhor exemplo que ele usava era da esposa e o seu marido. Porque a Escritura diz que quando o homem e a mulher se unem, ambos são uma só carne, estão em unidade. Mas o Umbanda vai dizer para você que quando não há um amor sincero entre o marido e a esposa, aquele matrimônio é falso. Se o amor que você diz ter por Deus não é um amor sincero, e você não faz as coisas que são corretas, essa união que você diz ter com Deus, ou que alguém alega ter, essa comunhão que alguém alega ter com Deus é uma comunhão falsa. Tão falso quanto um falso matrimônio, onde alguns estão apenas juntos, mas não são uma unidade, não são uma só carne, se não há o amor. Porque a palavra diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então eu quero ler aqui algo que uma banda vai dizer para você.
casamento do Cordeiro. Se uma mulher não está conectada com o homem fielmente, então ele não é o marido dela. Vamos trazer para o espiritual? Se a igreja, se um grupo que se reúne em algum lugar, não está conectado fielmente com a palavra, ela não tem a palavra como seu marido. Se ela estiver conectada a um homem, a um pregador, a um líder, quem quer estiver ali na frente da congregação, se a sua conexão é só com o líder ou com aquela doutrina, esse matrimônio é falso. É apenas um homem ao qual ela deu um voto de viver com ele. E ela deu um voto errado. Ela jurou amor a ele. E ela disse que o amava. E ela não amava. Está conseguindo aplicar isso no espiritual? Ao mesmo tempo que eu leio? Olha como o Branco está dizendo. O tempo todo o homem foi enganado. Mas há uma coisa que é certa, amigos. Nós não vamos enganar a Cristo. Se você não ama, ele vai saber. Você não vai conseguir enganá-lo. Você pode enganar o teu irmão, o teu vizinho, mas a Deus, a Cristo, você não vai enganar. Ele conhece os seus. Mas veja, primeiro, uma decisão é feita. Depois, o noivado. Então, a promessa. E depois, a cerimônia. E quando a noiva toma o nome do noivo. Ela não leva mais o seu próprio nome. Ela toma o nome do noivo. Então, quando a igreja tem a cerimônia, faz suas promessas, então ela toma o nome do noivo. Então, ela não é mais uma igreja do mundo, ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, é o que ele diz aqui. Não quero dizer por nome, eu quero dizer por nascimento, por natureza, ou seja, você tem genes dele. Pelo poder de Deus. Através da verdade revelada de Deus no coração, ela se torna uma igreja cristã. A grande universal igreja cristã apostólica. Ela se torna uma parte de Cristo. Quando ela faz isso, Cristo injeta nela seu próprio espírito. Sua própria vida. E a Bíblia disse a Adão e Eva ali, não são mais dois, mas um. E quando a mulher, a igreja, está casada com Cristo, não são mais dois, são um. Diga, eu e Cristo somos um. Amém. Glória a Deus. São um. Cristo em vós. Amém? É isto. A vida dele tem sido trazida a você. Então você se torna a noiva. Então outra coisa, depois que ela tem tomado todos esses votos e assim por diante, a cerimônia realizada, como o nome da minha esposa, que era Broi, antes que se casasse, agora não é mais Broi, ela é Brana. E quando você vem a Cristo, você não é mais do mundo, você é de Cristo. Você não se importa então pelas coisas do mundo, elas estão mortas para você. Porque aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Então, vê, você não pode ser um cristão artificial. Você pode ser um cristão artificial professo, mas você não pode ser um cristão até que Cristo ser injetado em você através do batismo do Espírito Santo. Amém. Então, você está ligado com Ele. E não são mais dois, são um. Cristo prometeu estar em nós, como o Pai está em Cristo. Eu e meu Pai somos um. Você e eu somos um. Então vamos lá. Será que nós e Deus somos um, diferente de como o Pai e o Filho são um? Como é que alguns estão pegando isso aqui lá fora? Não, eu, o Pai e o Filho são um, quer dizer, são Deus. É tudo mesmo Deus. Bom, vamos lá. O Humana diz aqui que o Pai e o Filho são um da mesma maneira como você e Deus também tem que ser um. Então, se você vai interpretar que Jesus é o próprio Deus porque ele é um com o Pai, então você tem que ser Deus. Você é Deus. Você é Deus se Deus estiver em você. Você é Cristo se Cristo estiver em você. É dessa unidade que ele fala. Amém. Cristo em nós. Tudo que Deus era, ele derramou em Cristo.
E tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja para continuar a obra do Evangelho. Então, nos tornamos ligados a Cristo, não por nome artificial, mas através de uma realidade do Espírito Santo de vida. Então, através do poder de sua ressurreição, somos tirados das coisas mortas do mundo e colocados com Ele em lugares celestiais. Amém. Eu gosto disso. Amém. Graças a Deus. Então, se você tem o Cristo em você, se você tem essa evidência, você teve uma alteração de vida, você passa a ser então o que? Membro do corpo dele. E o Umbanda disse que nenhum membro do seu corpo se perderá. Ninguém. Hoje a razão de nós não sermos consumidos é porque somos uma parte de Cristo. Não é por causa de alguma obra de justiça que tivéssemos feito, mas por causa da obra de justiça que Cristo fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. A igreja e Cristo passam, como diz o Umbanda aqui, a ser um. Portanto, nenhum filho de Deus pode se perder, pois tirar um membro do corpo de Cristo seria o mesmo que Deus amputar uma parte de si mesmo. Pode Deus fazer isso? Não pode. Ser uma parte de Deus. Por isso que aqueles que nasceram neste corpo não podem mais se perder, não podem mais ser influenciado por qualquer outra voz estranha, porque Jesus disse: eu sou o pastor, eu conheço as minhas ovelhas são conhecidas, eles ouvem a minha voz e me seguem, e a estranhos eles não darão ouvidos. Então, o Umbanda ele disse que quando Sara riu aquela vez da promessa que Deus fez ali ao pai Abraão, o Umbanda disse que Deus poderia ter tirado naquele exato momento a vida de Sara por ela ter rido. Mas o que foi que impediu Deus de fazer isto? Umbanda diz, foi por causa de Abraão. Por quê? Só por causa de Abraão? Por quê? Como assim? Porque Abraão e sua esposa eram um. A aliança de Abraão confirmada, nós não temos traduzido, eu acho. Quando Sara duvidou de Deus, ela duvidou de Deus. Deus teria se livrado dela. Mas ele não podia fazer isso. Por quê? Ela é parte de Abraão. Essa é a razão que quando fazemos algo de errado, Deus nos mataria, se Ele quisesse. Eu nunca poderia vir aqui e pregar um avivamento, nenhum outro pregador poderia. Você nunca teria um avivamento, você seria cortado para sempre. Mas Ele não pode fazer isso. Ele corta o seu próprio filho fora se Ele fizer isto. Vê? Pois a mulher é uma parte do marido. Eles não são mais dois, eles são um. Então ele não poderia ter ferido Sara sem ferir Abraão. Então ele teve que aceitar Sara. É dessa maneira que Deus faz conosco. Nossos pecados, Ele teria se afastado de nós há muito tempo atrás. Mas estamos em Cristo, escondidos em Cristo, amém? Veja, por isso que Ele perdoa os nossos pecados. Estamos escondidos em Cristo. Agora, então, por que Ele nos perdoa? Por causa de nós? Não, por causa de Cristo. Por causa da nossa representação. Não por causa de você, por causa de alguma obra que você tivesse feito, nada disso. Quando Adão aceitou pecar para poder manter-se unido à sua esposa, porque lembra, ele disse, você é parte de mim, eu sou parte de você, somos um só corpo, né? Aquilo era uma jura de amor. Então, quando ela pecou, ele sabia que ela iria se afastar. E como é que ele ia poder manter aquela jura que ele fez? Nós somos um só, eu sou uma parte de você, você é uma parte de mim. Onde eu for, você vai ter que estar comigo. Onde você for, eu vou ter que ir. Então ela pecou, e agora? Ele teve que mostrar que aquelas palavras realmente tinham uma vida, tinha realmente algo atrás, tinha amor. Qualquer gesto de amor que você for demonstrar para alguém vai exigir sacrifício. É através do sacrifício que você prova que ama. Por menor que seja, todo menor gesto de amor que você quiser demonstrar vai exigir algum tipo de sacrifício. Pare e pense, você vai ver. Alguma coisinha que tem que ser sacrificado. E Adão, para provar que amava a sua esposa, e porque aquelas palavras não eram palavras vãs, jogadas ao vento, ele teve que demonstrar o seu amor. Então ele teve que fazer parte daquela... Teve que participar do mesmo pecado para poder estar então com ela, e então se assegurar de que para onde ela estivesse, ele estaria com ela. De uma certa forma, Adão estava ali redimindo, porque agora como é que Deus vai mandar Eva para o inferno? Como é que Deus vai mandar ela para a perdição? Então, de alguma forma, Deus teve que redimi-los, porque Adão ali era um tipo de Cristo. Adão não foi enganado. Amém?
Então é assim que Deus faz por nós. Cristo veio e nos resgatou, o nosso segundo Adão. Então nós não nos perdemos e Deus não abre mão das promessas que Ele tem para nós, por amor a nós, não, por amor ao nosso marido. Amém. Porque ainda que falhemos, ainda que erramos, ainda que pecamos, quando Deus olha para mim e para você, Deus ainda vê quem? O seu filho. Amém. É só nisso que confiamos. Ok. Cristo é o mistério. A liderança e o corpo têm se tornado uma unidade. Ok, liderança, Cristo, nossa cabeça. O corpo, a noiva. Nesses dias em que a palavra tem sido revelada, a palavra da hora, tem unido o corpo. A liderança e a cabeça, a cabeça se uniu ao corpo e formaram uma unidade. É Deus manifestado em seu povo. Essa é a razão pela qual o marido e a esposa não são mais duas pessoas. Eles são uma. Deus e sua igreja são um. Cristo em vós, a grande revelação de Deus. Amém. Já para encerrar aqui, queridos, você está entendendo que a evidência do batismo com o Espírito Santo se reflete então quando você entende o reino. Não é assim que uma banda falava? Então, dizer que você entende o reino quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que ter a mente dele. Quer dizer que você tem o Espírito dele. A palavra falada é a semente original, número 2. Observe que harmonia. Jesus nunca fez nada a não ser que visse o Pai, ou o Pai mostrando primeiro a ele. A harmonia entre Deus e Cristo. Vê? João 5,19. Do mesmo modo, fará a noiva. Você não vai fazer nada sem que primeiro Deus te mostre o que você tem que fazer. Você não vai tomar nenhuma escolha, nenhuma atitude sem antes você buscar Deus numa forma de petição, de oração. Esse é um temor que cada filho e filha de Deus tem que ter. Você vai buscar a Ele, você vai tentar saber dele o que Deus quer que você faça. Do mesmo modo fará a noiva, e Ele mostra a ela a sua palavra de vida. Ele mostra para ela, e ela a recebe. Ela nunca duvida disto. Nada pode lhe fazer mal, nem mesmo a morte. Pois se a semente foi plantada, a água a fará brotar novamente. A palavra está na noiva. E a mente de Cristo para saber o que Ele deseja fazer com a palavra. E ela o faz em seu nome. Ela tem o assim diz o Senhor. Você tem a mente de Cristo. Você tem o Espírito de Cristo em você. Você vai ter a palavra em você. Você vai ter o quê? O assim diz o Senhor. Você vai ser um filho de Abraão. Você vai ser como Abraão. Você vai chamar a existência coisas que não existem. Uma cura divina, uma porta de emprego, seja o que for. Porque você tem em você o assim diz o Senhor. Mas você somente vai falar aquilo que Deus der a você para falar. Amém. Eu crerei nisto. Ninguém pode persuadi-los. Então isto germina. Então o Espírito Santo a rega até crescer e servir para um propósito. Ninguém pode persuadi-los a fazer algo diferente. Eles têm o assim do Senhor. Ou eles ficarão calados. Então eles farão as obras de Deus. Ok. Então vamos lá. Para nós concluir esse estudo aqui. Então, esse é o questionamento que a Umbanda fez lá. O que nós éramos antes? O que nós somos agora? Quais são as obras? Que obras que nós fazíamos antes? Nós seguimos os nossos próprios programas? Nós tentávamos criar ou defender as nossas próprias doutrinas? Nós sacrificávamos a palavra de Deus para satisfazer os nossos próprios desejos? Essas são as coisas que nós fazíamos antes de Cristo. E agora? A pessoa que diz ser crente em Cristo, que tem essa evidência de Cristo em sua vida, ele largou dessas coisas? Largou de seguir seu próprio programa, de seguir sua própria doutrina, de fazer os seus próprios desejos? De acordo com a Umbanda, alguém que possui a mente de Cristo, ele agora terá que fazer as obras de Cristo, não mais suas próprias obras. Ele vai ter que seguir agora o programa de Deus, não mais os seus próprios programas.
ele vai ter que sacrificar agora a sua própria vontade, o seu próprio querer, não mais o querer de Deus para a sua vida, como estava fazendo antes de Cristo. Ele sacrificará seus próprios desejos, porque ele próprio agora vai se tornar a palavra de Deus manifestada em sua própria vida. Então tudo isso faz parte da evidência do novo nascimento. Vamos voltar lá para aquela pergunta: o que você era antes? O que você fazia antes? Como você atuava antes? E como você age agora? Como você atua agora? Só quero ler essa palavra aqui do irmão Branda e vou encerrar. A palavra falada é semente original 1. Então somos a palavra de Deus manifestada. Amém. Somos nascidos de novo, temos a evidência do Espírito Santo, então nossas vidas foram mudadas, nossas vidas foram alteradas. E se isso aconteceu, você tem que refletir a palavra de Deus. Você é a palavra de Deus manifestada. É assim que Deus deseja a sua igreja. É assim que Deus deseja a igreja que se une aqui em Francisco Morato. Deus quer que você reflita e manifeste Deus. Deus quer que você manifeste no seu lar Deus. Não só aqui, lá fora também. Deus quer que você manifeste a sua palavra. Para manifestar a si mesmo. Ou seja, Deus quer que a igreja manifeste a Deus para que Ele se manifeste através de você. Agora veja, você não vai conseguir manifestar Deus através da sua vida se você tentar defender a tua própria doutrina, o teu próprio pensamento. Deus somente vai se manifestar através de você se você conseguir refletir através da tua vida a palavra dele, não a palavra de um outro, não a doutrina do outro. Porque como pode Ele se manifestar a não ser que a sua própria semente esteja naquela pessoa? Quer dizer que se alguém manifestar outra coisa diferente da palavra de Deus, isso quer dizer que pode ter uma outra semente aí que não seja a semente de Deus. Como pode você usar os teus próprios pensamentos e Deus se manifestar através de você? Como que você pode dizer que Cristo está em você se você continua agindo daquela maneira que você agia lá antes de Cristo? Como você vai continuar com os mesmos pensamentos? Como você vai continuar com as mesmas atitudes? Como pode você tomar a sua própria crença e dizer, bem, o meu pastor ensina isso, o meu credo diz que é assim, os dias dos milagres. Como você irá fazer isso e então ser um filho de Deus manifestado? Como você fará isto? A morte de Jesus não significou nada para você. Eu aceito o meu Salvador. Você não aceita. Você diz que aceita, mas você não aceita. Suas obras provam o que você é. Então vamos voltar para a pergunta mais uma vez. Qual é a evidência do batismo do Espírito Santo? Qual é a evidência do novo nascimento, que é a revelação de Jesus Cristo em você? É simples. O que você era antes de Cristo e o que você agora é com Cristo. Amém? Amém, amém, queridos. Essa palavra eu quero deixar para vocês. Nos colocamos de pé, em nome de Jesus. Amado Pai Celestial, Deus querido, agradecemos, Senhor, por esse tempo maravilhoso que estivemos na Tua presença, para aqui meditar nas Tuas Escrituras, onde o Teu Cristo disse para aquele cripto-cristão Nicodemos, um cristão oculto, ele cria no Teu Cristo, mas ele não tinha coragem de confessar publicamente. Ele disse, a menos que alguém possa nascer de novo, ele jamais poderá ver ou entender o reino. Senhor, queremos ter essa experiência, e Tu tens esse desejo, de que onde os teus filhos se reunirem, onde os teus filhos colocarem a planta dos seus pés, eles possam ali refletir a Ti mesmo e a Tua própria palavra. Esse é o nosso desejo, Senhor. Reflita através de nós o Teu querer. Reflita através de nós o Teu realizar. Reflita através de nós os Teus desejos. Reflita através de nós a Tua própria glória. Reflita através de nós o Teu Santo Espírito. Senhor Jesus, estamos aqui porque cremos que Tu és o nosso marido. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiel ao voto que fizemos a Ti. Porque se o nosso amor não for sincero, o profeta disse, esse matrimônio é falso. Senhor, queremos ter uma unidade íntima, genuína e verdadeira contigo. Que a igreja de Francisco Morato possa ter essa unidade íntima contigo e verdadeira. Que aqueles que Te ouvem agora, através da transmissão do rádio, possa, através dessa palavra,
confessar a Ti e dizer: eu tenho uma intimidade única, legítima, íntima e verdadeira contigo. Sim, Senhor, é isso que nós queremos. Ajude neste propósito, Pai, porque queremos que esse é o Teu propósito. Tu nos chamou para isto. É essa a representação que temos. A Tua palavra diz que Tu e o Teu Filho são um. E assim como nós, a igreja, nos unimos a Ti, passamos a ser um. Senhor Jesus Cristo, guarda-nos debaixo das Tuas asas. Dá-nos a Tua vitória, pelo sangue que Tu derramaste na cruz. Purifica nossas vidas, santifica nossas mentes e nossos corações, para que nossos propósitos, para que as nossas intenções, para que os nossos desejos sejam consoantes à Tua palavra. Queremos ser ensinados pelo Teu Espírito a Te amar, a fazer o Teu querer, a cumprir o Teu realizar em nós. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.